Salve, salve, Amade! Sejam todos bem-vindos, eu sou Paulo Ragan e a gente vai conversar de uma coisinha muito importante aqui. Como eu falei, a gente está no momento dos vídeos aqui, uma série de vídeos um pouquinho mais pé no chão, um pouquinho mais pé na realidade, um pouquinho fora do conceito abstrato e espiritual da coisa, de outros planos, de mentores. A gente vai voltar a falar disso, eu sei que vocês gostam muito disso. Mas é fundamental a gente ter esse equilíbrio também, de trazer um pouquinho para a matéria aqui, para a Terra, para a vida, o que é que nos auxilia nessa jornada, como desenvolver e seguir aí uma vida um pouco mais interessante. Então, primeiro vamos reconhecer, né? Vamos aqui trabalhar aquele autoconhecimento. O primeiro passo para tudo é autoconhecimento. Não tem como, né? Então, se perceber, saber, conhecer, lembrar que é um ser humano pensante, tem aqui uma cacholinha que funciona para um monte de coisa. E aí vamos falar um pouquinho sobre o real trabalho de lapidação, né? Sobre o autodesenvolvimento mesmo, escolha daquele ser humano que quer se tornar. Eu quero ser alguém melhor, eu quero desenvolver, eu quero evoluir, eu quero crescer. Bom, você chegou aqui a primeira vez no canal, agradeço muitíssimo a sua presença. Não fuja, não corra. Tá bom? Porque eu vou te dizer uma realidade, não é fácil. Quando a gente pega, por exemplo, alguém que um artista, um escultor, que ele pega ali uma pedra bruta, né? um mármore imenso, e aí o que ele vai fazer para poder gerar ali a expressão dele artística, mano? Ele vai pegar uma estaca, né? Não sei o nome específico dos instrumentos de um escultor, mas dá para entender, né? Uma estaca de ferro ali, uma pá, não sei o nome, perdão. Mas ele vai pegar ali o instrumento dele, então, com um martelo, e aí ele vai começar a tirar, a quebrar, arrancar pedaços. Ele vai tirar o escultor, né? Alguns escultores costumam dizer escultoras e escultores, né? Vão dizer aí, tanto para um lado quanto para o outro, que assim, na maioria das falas que eu já tive com o direito de estudar, ou próximo de pessoas que faziam esculturas, é de que assim, a escultura, a estátua, a imagem, né, que vai ser expressada ali, ela já está dentro daquela pedra, daquele mármore. O que ele vai fazer é tirar o excesso, o resto que está em volta daquela imagem que ele já criou mentalmente, né, que ela já criou mentalmente. Então o artista, eles vão ter essa visão de assim, antes de ele começar a tirar, ele já tem a imagem do que ele quer. Então a primeira coisa para a gente fazer aí nessa vida é saber o que a gente quer, né? Onde que você quer chegar, quem você quer ser, de que maneira. Eu não tenho noção, não tenho ideia. Poxa, então a primeira coisa que você faz, eu acho que mais interessante é se observar e enxergar onde você está. Então, onde eu estou? Eu sou aquele mármore inteiro, ainda aquela pedra que ainda está lá na mineradora, ainda está lá no chão? Ou pelo menos já foi removida, já foi cortada e está entregue na mão do artista? Onde é que eu estou? Eu estou na pedra bruta, eu já comecei uma lapidação, onde é que eu estou? Isso é a primeira coisa. Onde você está, quem você é, né? O que você está fazendo, o que você está manifestando, qual a sua obra. É a primeira coisa. Então, ok, opa, me situei, sei quem eu sou, onde eu estou, ok. Quem eu quero ser, quem eu quero me tornar, né? Eu quero ser melhor, tenho essa vontade, tenho esse anseio, tenho esse ímpeto de melhorar, porque sem isso a pessoa, né, já foi embora do vídeo. Já saiu do vídeo, nem está aqui mais. Mas beleza, eu tenho essa vontade. Ok, o que eu já vivi, o que eu já experienciei, o que já aconteceu comigo que deu um bom resultado, o que eu gostei, que foi prazeroso, que foi legal, e o que não deu. Ótimo, eu já sei o que eu não quero mais, eu já sei o que não me serve mais. Claro, é sempre importante a gente ter visão de conjunto. As pessoas, lugares e diversas coisas que a gente acessa na vida são fragmentos que a gente tem de percepção daquilo. Então, você teve uma relação com uma pessoa e aí aconteceu X e Y situação. Bom, aquela pessoa é um ser humano também que tem suas 24 horas, tem seus 30 dias no mês e tem seus 12 meses no ano. E tem seus tantos anos de vida. E experiencia a vida assim como você. Então não é só aquilo que você está vendo. Mas, enquanto conexão, enquanto troca com você, através das suas escolhas, das suas ações, daquilo que se manifestou também, ele escolheu daquela maneira.
então você sabe aonde te levou, né? Que ações suas também te levaram a chegar em tais lugares, a chegar até certas pessoas, o que você aí decidiu fazer, tá bom? Então, maravilha, eu sei de tudo isso, estou consciente, estou presente. Paulo, ó, vamos que vamos, fechou, vamos que vamos. Então, a partir desse ponto, eu posso aí traçar uma rota que também não adianta, gente. A gente tem que ter plano A, plano B, plano C, isso é muito bom, mas a vida é a vida. Quantas pessoas aí, nós estamos em 2023, há 3 anos atrás, tinham planos de um monte de coisa e a vida simplesmente falou assim, ó, você vai ficar em casa, irmão, você vai ficar em casa, irmão, você não vai sair. Então, a gente tem que entender que a vida acontece além das nossas vontades, além dos nossos desejos, além do que a gente acha que é certo e que é errado também. Então, é importante não ter esse tipo de apego, ficar preso, falar assim, ai, mas não deu do jeito que eu queria, então, tá bom, não vou brinco mais, não vou fazer mais, não vai acontecer mais. Poxa, tipo, 10, eu vou sair do play, quero sair fora. Não, não é bem assim também. Então, entender que existem fatores externos muito além da nossa compreensão, muito além da nossa capacidade também de alterar do nosso controle, tá? Então, a gente não tem controle sobre tudo, a gente tem controle sobre si, a gente pode alcançar algum controle sobre si também, porque a gente não é ensinado, não é aí divulgado, você não vê falando disso aí de maneira aberta, explícita a todo tempo, não é o que é entregue pra gente, tem que buscar essa melhora. E dá trabalho sim, dá muito trabalho. Me pergunta para uma escultora, para um escultor, o que você não vai pegar tipo um bloquinho de argila e transformar num vaso lindíssimo. Quantas horas de dedicação, quantas horas de aprendizado, de desenvoltura, de técnica, de esforço, de dedicação daquele ser humano não foi para poder sair daquela argila e chegar naquele barro, né, naquele vaso ornamental, o que quer que seja. Sabe, aquele escultor, nossa, mas veja só o busto, ou então a escultura do homem de não sei o que e tal. Sim, um ser humano dedicou muito tempo para aquilo ali. Às vezes mais de um ser humano dedicou muito tempo para aquilo. E sem dúvida mais de um, né? Porque um está fazendo o trabalho de lapidar, mas o outro teve que extrair lá do chão esse mármore, o que quer que seja, chumbo, o que o escultor vai usar de material ali. Mas ele vai dedicar sim tempo, dedicar esforço, atenção, às vezes suor, às vezes até sangue, né? Ele, ela, qual que você quer que seja gênero, vai dedicar ali um tempo e vai poder chegar no resultado desejado com o devido esforço. Então, se você quer se melhorar, se você quer evoluir, se você quer crescer, se você quer aprender mais, quer ter mais consciência, mais presença, você vai ter que fazer o mesmo movimento, vai ter que dedicar tempo, ação. Então, eu não cheguei até aqui vindo de uma pessoa que tinha extrema depressão, psicose, paranoia, vários problemas mentais. Eu não cheguei aqui nesse momento de estar conversando com você sobre isso e ter uma paz, uma tranquilidade, uma plenitude, uma saúde mental só tomando remédio, sabe? Você não vai construir você não vai fazer uma escultura, por exemplo, só quebrando mármore sem propósito, sem desenvolver nada. Você só vai criar um monte de terra, de farelo, de mármore, várias pedras de mármore, mas você não vai ter uma escultura. Então, é importante, né? O que você quer? Eu, por exemplo, estou fazendo esse movimento. Eu estudo tanto a parte espiritual, a parte intelectual, a filosofia é algo que me ajuda muito e é a ferramenta que me serve, não é a única disponível, e dentro dela tem uma vastidão imensa, além da minha própria conexão com a minha espiritualidade, com, né, os guias, mentores, os amparadores, a galera que está aí me assistenciando em outros planos, que se manifestam através do canal da mediunidade, que ajudam muitíssimo também, mas que não apareceram do nada também. Eu tive que procurar, eu tive que desenvolver, tive que conhecer. Como é que você vai receber um conselho de um preto velho se você não sabe o que é um preto velho? Como é que você vai receber um conselho, uma ajuda de uma energia, de um yogi, de um mentor, de Buda, de qualquer coisa que você quiser acreditar, qualquer simbolismo que for? Se você não conhecer, se você não buscar, se você não pedir ajuda, se você não encontrar, se você não se colocar em lugares onde isso é apresentado, desenvolvido, estudado, vivido, sabe? Então, tudo sobre nós, é nossa responsabilidade.
E a gente tem essa oportunidade incrível da vida. Então a gente nasce, vale lembrar para quem, né, não conhece tal, a diferença entre um corpo vivo e um corpo morto, né, é só, e tem um vídeo, se, né, não estiver disponível, ele vai estar disponível daqui a pouquinho, sobre o que é a vida, essência, qual é a diferença. Por exemplo, isso vai estar no vídeo lá, mas eu vou colocar aqui também para não ficar um assunto sem explicação aqui, só jogado no alto. Tá? Mas vai ter no vídeo um vídeo inteiro completo sobre isso, mas de maneira simples. Nosso corpo físico, né, o nosso nascimento aqui nesse plano é como você fabricar um computador, por exemplo. Você tem ali, eu preciso de ter coração, eu preciso de ter sangue, eu preciso de ter pele, eu preciso de ter várias células que vão formar meus órgãos e tal, etc. Eu preciso que um gameta masculino, né? Bom, não estou aqui para dar aula de biologia, né? Mas de maneira, você precisa de um óvulo, você precisa de um espermatozoide, você precisa que eles se encontrem, você precisa de um útero, você precisa de alguém que vai gestar aquilo ali, vai nascer um ser humano, vai crescer e aí vai desenvolver e vai morrer. Bom, mas como é que é criado ser humano? Como que eu e você fomos criados? A gente foi gestado dentro da barriga de alguém, pelo menos até 2023. Todo mundo que eu conheço foi gestado dentro do corpo físico, foi gestado dentro de um útero. E aí, beleza, foi gestado dentro do útero. Agora, quando a gente tem, né, em qualquer ser vivo na natureza, a diferença de um corpo vivo e um corpo morto, qual que é a diferença? Né? O que é esse espírito, essa alma? Como que está aqui, como que não está? Qual que é a diferença? Porque a única diferença de você estar vivo ou de você estar morto é você ter uma consciência presente fazendo uso desse corpo. Porque você pode ter um corpo, por exemplo, que deixa de ter vida, né? Eu, por alguns instantes, passei por isso. Muitas pessoas com EQM passam por isso. Mas por que a gente não pode dar vida de volta a um corpo que morreu? Por exemplo, digamos que eu faleci, morri. Agora, acabou, pum, morri aqui. O meu corpo pode continuar ainda funcionando através de aparelhos. Eu posso ter um aparelho que me auxilia a respirar, eu posso, né, que auxilia a bombear o sangue. Dá para se manter um corpo funcionando. E na verdade, quando você tem, por exemplo, hoje em dia, pessoas que doam seus órgãos, né, doadores de órgãos que aí falecem, a pessoa morreu por causas naturais, morreu por uma questão X, Y, né, da vida, mas tem órgãos ali que podem ser aproveitados para outras pessoas, né, podem ser doados para outras pessoas. Depois que a pessoa falece, o corpo ele é mantido vivo, funcionando. Não sei se você já ouviu falar disso, isso é verdade, ciência, pode pesquisar, fica à vontade, isso é medicina. Você mantém um corpo ali funcionando para que você consiga retirar os órgãos ainda, né, sem estar no estado de decomposição, para o mais rápido possível implantar eles em outro ser humano vivo, né, outro ser vivo que seja, se for doação de animais, etc. Mas eu vou doar para aquele outro ali, e aí, se compatível, vai seguir funcionando. Eu removo aquele que não está, ou se já não tem, né, o órgão que não está funcionando ali naquele outro ser humano. Mas a ciência consegue manter o corpo vivo. Agora, por que não se mantém? Por que uma pessoa que morre, por exemplo, que mantém o corpo vivo, digamos que eu faleci agora, sou um doador e estou lá na cama do hospital, sendo mantido o meu corpo funcionando para ser feita a cirurgia e ser feita a doação. Por que eu não volto à vida? Por que, tipo, sei lá, ficar um ano lá nos aparelhos, o meu corpo não volta a funcionar? Porque ele vai estar funcionando do mesmo jeito aqui. Nos aparelhos ele vai estar funcionando, vai ter, né, o sistema funcionando com a assistência dos aparelhos, claro, mas vai ter o sistema funcionando para bombear o sangue, o oxigênio, vai estar tudo normal, né? Você vai ter ali um ser humano, mas a diferença de estar vivo ou estar morto é a consciência. A minha alma, o espírito não está presente ali. Então, né, se algum milagre, se alguém pudesse ir e voltar, por exemplo, né, o que é parecido até com coma, de uma experiência de morte, por exemplo, a gente teria isso. Então,
quando a gente tem um rompimento, né, dessa conexão do espírito da consciência que veio, né, junto, veio sendo preparado, veio junto, acoplado no corpo físico, e aí esse corpo físico, ele não morre. A primeira coisa que morre é a consciência. Você nunca ouviu falar, por exemplo, que morre não, né, que deixa o corpo. Tipo, a primeira coisa que deixa o corpo é a consciência. Então, você nunca ouviu falar, por exemplo, de alguém que está lá inconsciente, né, está apagado numa cama, em coma, sendo assistenciado ali o corpo, morrer, e aí o corpo ser mantido e depois voltar à vida. Porque existem, né, o espírito não volta. A partir do momento que você fez a passagem para outro plano, você passou para outro plano, e aí segue sua consciência lá. Mas a gente só está vivo enquanto eu tenho consciência. Agora vamos parar para pensar, né, o quanto desperdício é dessa própria vida, nossa vida, a gente entregar a nossa forma de pensar para outra pessoa, deixar que outra pessoa pense por nós, deixar que outra pessoa decida por nós. É uma coisa que não está aqui. Você só está movimentando o corpo. Você não tem, Você não tem consciência, você não questiona, você não escolhe, você não faz diferente, você não movimenta. Então, poxa, é a mesma coisa, por exemplo, que ser um computador. Quando a gente fala, por exemplo, de inteligência artificial e a vida artificial, é isso. Você ter ali algo que obedece a outro, algo que recebe um comando e executa, um computador, como eu estava falando mais cedo. Então, o nosso corpo físico é como se fosse um computador. E o nosso corpo espiritual, emocional, mental, é como se fosse o software desse computador, o sistema. Se você pegar um computador, um notebook, um computador em perfeitas condições, assim como um corpo em perfeitas condições, e não vai sair nada dali. O computador, se você não tiver sistema operacional, se você não tiver ali como o nosso corpo, a alma, se você não tiver ali, não funciona. É só um pedaço de carne ali, biológico, funcionando, assim como o computador. É só energia indo de um ponto para o outro, mas não executando nada. Então, quando você pega um computador, né, com todos os componentes ali disponíveis, e aí você coloca um sistema nele que vai fazer funcionar, de certa maneira vai entregar resultado, vai funcionar aquilo, você tem um computador funcional, assim como o ser humano também. Então, um ser humano que não pensa, um ser humano que não reflete, um ser humano que não busca crescer, evoluir, que não tem consciência do que está fazendo, né, de qual o seu papel, de tudo, que não é, que terceiriza, que entrega para o outro. Eu penso isso por causa daquilo, eu faço isso por causa daquilo outro, eu faço isso, sabe, que só se move, só se mexe, só se faz qualquer coisa a partir de um movimento externo, não tem vontade própria. É como se fosse uma marionete de carne viva, um computador que, né, não tem inteligência. Por isso a gente chama de inteligência artificial, né? A gente vai nutrindo ela vai sendo capaz de fazer alguma coisa, mas ela não é consciente igual nós somos, né? O nosso sistema operacional, né, nossa alma, nossas emoções, nossa mente, estão além do corpo, né? Então, se a minha mente sai daqui, se o meu espírito sai daqui, e digamos que isso não causasse o interrompimento das minhas funções, se tivesse mantido por aparelhos ou qualquer coisa assim, só a minha consciência, que acontece, né, em alguns casos também, a pessoa vai sendo afetada pela consciência, não tem usabilidade, não tem funcionalidade, não existe ali algo que você pode chamar de ser humano, né, ser vivo, ser vivente. Então é preciso a gente ter essa consciência de que essa oportunidade de estar vivo, de crescer, de evoluir, de se conhecer, ela é única. Você não vai ter outra na vida. Mas eu acredito em encarnação. Maravilha, mas você não encarna no mesmo tempo, na mesma pele, no mesmo corpo, com o mesmo CPF, com o mesmo nome, com a mesma oportunidade de crescimento na mesma época. Se você acredita até mesmo se acredita em encarnação, o conceito traz, tipo, você vai continuar evoluindo de uma maneira que você já estava evoluindo antes, né? Então é fundamental a gente saber disso. É trabalhoso, né, a gente chegar, crescer, evoluir. Você vai ter que tirar o excesso daquilo que não serve mais, você vai ter que ajustar uma coisinha ou outra ali que te agrada mais. Então até mesmo a aparência, a gente faz muito isso com a aparência, né? Então, eu quero ter essa aparência, quero ter esse cabelo, eu vou ter que lavar esse cabelo, eu vou ter que cuidar dele. Eu não quero ter trabalho, maravilha, raspa o cabelo, mas aí você não vai ter o cabelo para cuidar, né? É uma escolha sua. Então, eu tô trabalhando nisso aqui que eu não gosto, tô me relacionando com essa pessoa que eu não quero e tal. Bom, se você não quer, você tem a liberdade, né? A maioria das pessoas, pelo menos quem está ouvindo esse vídeo aqui, tem liberdade. Há pessoas que, infelizmente, em algumas culturas, algumas situações na vida, não vai ter essa liberdade, e graças a Deus a sociedade tem evoluído e crescido para que menos pessoas estejam assim.
e mais pessoas tenham essa liberdade de poder viver a própria vida. Então é importante a gente valorizar a nossa passagem aqui, valorizar quem nós somos, né? Precisa valorizar também quem nós fomos, e aí com as raízes do que a gente vem aprendendo, desenvolvendo, a gente vai crescendo cada vez mais, né? Vai desenvolvendo cada vez mais. Então é fundamental a gente ter essa noção de que sim, dá trabalho, viver dá trabalho, você querendo evoluir, crescer ou não. Você vai ter que se mover, vai ter que se mexer, vai ter que ter movimento. Então, se você puder ter a escolha de como se mover, daquilo que fazer, de como desenvolver, e tiver um objetivo que é ser um ser humano melhor, a chance de você sair dessa melhor do que você entrou é muito, né, gratificante para o que você vai experienciar depois. Não tenha dúvida disso, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sentido, tenha ajudado de alguma maneira. Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário aqui embaixo, curta, compartilha com pessoas que você acredita que podem se beneficiar ou gostar desse tipo de conteúdo que a gente está trazendo aqui. Se tiver uma sugestão de conteúdo também, está aí aberto nos comentários para a gente conversar, para sugerir, para a gente aprofundar em alguma coisa também, tá bom? E do meu coração para o seu. Namastê.